Muito bom. O Alex está começando a mandar uma mensagem aqui, estou acompanhando. Então, primeiro, deixa eu só me ver aqui. Primeiro, obrigado demais por vocês terem participado. Tomara que esse papo rápido vale a pena. O Learning Sprint é uma coisa muito, muito bacana que eu e o Alex desenvolvemos. Na verdade, que a gente está desenvolvendo ainda. Ele é uma ferramenta de autodireção. É uma ferramenta para desenvolver um pouco a autodireção. E a grande ideia é reagir a essa percepção que a gente tem de que todo aprendizado é autodirigido. Que, efetivamente, para você ter sucesso, para você aprender de verdade, enfim, o aprendizado ele tem que ser autodirigido. Peraí, deixa eu mandar o link de novo para o Alex aqui. Nesse contexto, a gente começou, eu e o Alex, a gente se conhece há bastante tempo, a gente fundou junto um bicho que chama Multiversidade, que era uma comunidade de aprendizes autodirigidos, e a partir Alex aparecendo com uma luz na cabeça, parecendo um santo. Vocês conseguem me ouvir? Tá me Sim, eles ouvindo, estão com o Conrado? microfone fechado. Estou ouvindo perfeitamente, Alex. Tá ótimo. Estava contando um pouco do nosso começo, do nosso encontro, dos nossos incômodos. Eu vou botar fone também. E, pessoal, tem espaço aí para quando vocês quiserem fazer perguntas, vai ser por aqui, tá? Se vocês quiserem já ir dando um oi lá para a gente ver vocês no canal, é bom. A gente tem umas 100 pessoas aqui presentes. Bom, né? Então, básico, olha lá as pessoas dando boa noite. Eu adoro esse Joy, Cecília Pinaf, André Custódio. Então, recomeçando, a gente tem um incômodo muito grande com esse processo de aprendizagem que ele é mais heterodirigido, como a gente fala, outra pessoa apresenta, e a gente se encontrou de uma maneira bastante casual, um amigo, o Jorge, falou que a gente precisava se conhecer, o Alex marcou, e estava começando a estruturar uma coisa que chama Multiversidade, que era, como eu falei, exatamente uma comunidade de aprendizes autodirigidos. Eu, vim do mundo de treinamento super heterodirigido, mas tinha feito um doutorado em autodireção. O Alex já conta o doutorado que ele fez. E foi daí que a gente começou a pensar e falou assim, tem que ter um jeito de estruturar o processo de aprendizado para que ele seja intencional, para que a gente convide as pessoas a experimentarem um outro modelo que não é o modelo tradicional. Alex, quer contar teu caminho até a gente chegar? Claro. Gente, boa noite. Desculpa pequeno atraso, estava me entendendo com a ferramenta. Mas estou super feliz de estar aqui agora oficialmente na Teia, né? E acho que como o Conrado estava falando, eu eu vivi muito isso na pele, que é a aprendizagem autodirigida por vários anos, sem saber que tinha esse nome, né? E aí, quando eu entendi que isso existia, e foi muito quando eu conheci o Conrado também, eu comecei a promover isso como um louco, assim, porque eu entendi que era uma habilidade muito poderosa, assim, que a gente pode cultivar. E aí, desde então, acho que se a gente pudesse resumir meu caminho, assim, nos últimos 5, 6, 7 anos, tem sido como promover ferramentas e caminhos para as pessoas experimentarem a aprendizagem autodirigida. Eu fiz isso na universidade, eu fiz isso no college, faço isso na LC São Paulo por outras vias, e agora na TEIA com Lifelong Learning, especialmente para público das organizações. Então, acho que isso acaba sintetizando muito a minha trajetória. E é isso, né? Acho que alguns de vocês que estão ouvindo provavelmente conhecem um pouco dessa história, não vou me alongar aqui, mas eu fiz um doutorado informal, Conrado fez o doutorado formal, e é engraçado como que a gente tem pontos de semelhança nessas histórias, né? O doutorado dele, ele sempre diz que foi uma experiência super autodirigida, com muita liberdade, e assim também foi a minha. E eu escrevi 2 livros como resultado dessa pesquisa independente, e foi um resultado de um processo de financiamento coletivo, né, que eu comecei em 2014, que era a educação fora da caixa. Então, desde então, eu estou nesse caminho,
descobri muitas coisas nesse processo sobre mim mesmo, sobre o mundo, sobre a aprendizagem, e agora continuo descobrindo, continuo aprendendo e estou mais focado em aplicar algumas dessas coisas e redescobrir essas coisas na prática, né? Acho que o Learning Sprint é um experimento muito feliz nesse sentido, de como que a gente aplica mesmo a aprendizagem autodirigida e ajuda outras pessoas a darem esse passo. Bom, para começar, autodireção, né? Vamos falar aqui que é autodireção e já fazer uma pergunta na sequência. Autodireção é a capacidade que a gente tem de conduzir os nossos esforços de aprendizagem, nossas iniciativas de aprendizado, e se regulando a partir das experiências deste projeto. Então, a gente sabe o que a gente quer aprender, a gente sabe como, e a gente busca fontes que façam sentido para a gente, né? Não é autodidata, não é você aprender sozinho, mas é você ser dono de um processo que te ajude a ter melhores... ter um processo de aprendizagem mais enfático, né? A nossa definição de aprendizagem, por quem já viu a gente falando, a gente fala 30 vezes isso, mas eu vou repetir, é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. Então, conhecer é colocar para fora e fazendo melhor algo que você fazia. Pode ser escrever um texto, pode ser fazer crochê, pode ser fazer risoto para manter uma história do risoto eterna. Pode ser qualquer coisa que você experimentou. Pode ser até história da arte, você passa a enxergar um quadro de maneira diferente, mas tem uma mudança, né? E autodireção você conseguiu fazer isso sozinho. Então, Alex, para a gente começar a saber, eu vou liberar a nossa primeira consulta aqui. O quanto vocês consideram um aprendiz autodirigido hoje? A gente botou as opções aqui, nada, pouco, médio, muito. Vou pedir para vocês votarem. Eu adoro. Alex, eu adoro curvas exponenciais, não tem jeito. Você tá vendo o percentualzinho aumentando aí? Você vê também, não? Não, eu não estou conseguindo ver. Embaixo de consultas. Deixa eu ver aqui. Mais 5 segundinhos. Me conta o resultado, que eu estou curioso, porque eu não consigo ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho que clicar em um lugar. Está em consultas, normalmente. Muito bom, está aqui o resultado. Apareceu. Apareceu. Gente, nada e pouco vocês estão loucos, tá? E médio e muito é muito legal. 1/3 se você considerar um aprendiz autodirigido. E provavelmente os médios devem estar nos muitos, né? Mas basicamente, o que a gente tem percebido é que até por causa de um processo educacional overestruturado que a gente está habituado, né? A gente acaba, quando a gente quer aprender, indo fazer um curso, indo ler um livro, né? Buscando esses métodos, no fundo, quando a gente fala vou fazer um curso, eu estou escolhendo alguém para me dizer o que aprender, como aprender, onde aprender, quando aprender, com quem aprender. Então, putz, o que a gente queria era meio subverter esse processo, né? E daí a gente criou o Learning Sprint. Alex, você quer contar de maneira geral como é que funciona? O Learning Sprint, ele nasce com esse nome, né? Um sprint até tem uma relação com as ferramentas ágeis e esse mundo da agilidade. E ele é feito para ser rápido mesmo, para ser ágil nesse sentido. E aí é um grupo de pessoas, geralmente entre 6 a 10, acho que talvez 12, a gente está testando ainda um pouco isso, mas entre 6 e 12. E esse grupo se encontra durante um tempo. A gente está fazendo 2 protótipos, já já a gente vai falar mais sobre eles, mas que tem entre 2 e 3 meses de duração. E dentro desse tempo, esse grupo se encontra com a presença de um facilitador, Conrado está facilitando um grupo e eu outro. E esse grupo se encontra para conversar em torno dos projetos de aprendizagem de cada um. Então, quando cada um entra nesse grupo, a gente ajuda essa pessoa, conduz ela num processo para ela entender qual seria um tema de interesse, ou uma pergunta de interesse, ou uma necessidade de aprendizagem que ela gostaria de endereçar. E
ela formata um pequeno projeto de aprendizagem, encontra as fontes de aprendizado, cria um pouco, ajusta a sua rotina, o seu método para começar a aprender de maneira autodirigida e tem ali no grupo, a partir disso, depois do segundo, terceiro encontro, um grupo de apoio, né? Os temas podem ser diferentes, muitas vezes são diferentes, mas o que une as pessoas é o fato de elas estarem dedicando, né, um tempo da vida delas intencionalmente naquela jornada de aprendizagem. Então, nesses encontros a gente acaba conversando sobre desafios desse processo autônomo, oportunidades, alguma boa prática que alguém trouxe. A gente celebra muito os resultados de cada um, né, o que cada um está conseguindo atingir, as mudanças na vida, as mudanças no campo profissional que são decorrentes desse processo. Então, é um grupo de apoio mútuo, acho que essa é uma das características principais. E, no final, a gente tem ainda um pouco uma diferença em relação aos dois protótipos, mas é possível que haja uma entrega, é possível que haja um compartilhamento daquilo que foi feito, né, da produção de conhecimento, da melhora de habilidade que foi conquistada pelas pessoas, e a gente apresenta isso e celebra isso no final. Só para finalizar, acho que o Conrado também tem mais pontos sobre o funcionamento. Eu acho que tem algumas habilidades que eu acredito que o Learning Sprint ajuda muito as pessoas a cultivar, né? A autodireção é a mais óbvia, mas acho que a gente pode falar também de autodisciplina ou autorregulação, a gente pode falar de colaboração, que entre o grupo existe um papel da colaboração muito forte, autoeficácia, né, que é essa crença de que você é capaz de realizar alguma coisa na sua vida, no caso, né, realizar um percurso de aprendizagem, e a própria meta-aprendizagem, que você ter mais e mais consciência sobre o aprender a aprender, né? Consciência e controle sobre o seu processo de aprendizagem. Então, é interessante também porque são várias competências, soft skills, né, que a gente tem falado muito, a gente até está escrevendo um livro de core skills agora que tem uma relação bem forte com algumas dessas habilidades, então Em acho breve, legal também novos ressaltar webinars. isso. Em breve, novos webinars sobre core skills, né, Alex? Em breve. Estou bem ansioso para começar a falar mais disso. Saindo do forno. Complementando o que o Alex falou, tem o lance do aprender onde aprender, né? Do informal learning, do workplace learning, do aprendizado informal, aprendizado no ambiente de trabalho ou na vida, na verdade, né? É muito isso. Você descobrir outros caminhos, né? De uma maneira geral, o grande percurso, e aí a gente vai falar de pequenas mudanças dos dois protótipos que a gente está fazendo, já respondendo o Marcelo, se o encontro pode ser virtual sim. E Alisson, eutagogia não é a mesma coisa que aprendizagem autodirigida, tá? Eutagogia ela tem a aprendizagem autodirigida como um dos princípios, mas a aprendizagem autodirigida é uma ciência, um conceito à parte da eutagogia. É exatamente o que está falando, a capacidade de promover o aprendizado. A eutagogia é mais ampla. A gente pode dizer que a gente tem 3 momentos divididos, né? O primeiro momento é um momento onde você define os primeiros momentos, primeiro por que e o que aprender, e depois a gente discute um pouco o como, o quando, o onde. Então tem um setup inicial para você escolher qual é a jornada que você vai escolher, qual é o projeto de aprendizagem que você vai fazer. Isso é uma coisa interessante que eu vou falar para vocês mesmo. Pensa agora uma coisa que você quer aprender. Vou dar 7 segundos para você pensar o que você quer aprender. Adoro esses silêncios do meio, Alex. Aí, provavelmente muitos de vocês devem ter colocado temas. Quero aprender design thinking, quero aprender comunicação violência, quero aprender liderança, quero aprender, sei lá, Yoga. yoga. Na verdade, normalmente você quer aprender isso por algum motivo. Então, vai começando yoga. Yoga porque você quer ser mais concentrado, porque você quer ter... Você tem um objetivo maior, comunicação violenta, porque você quer... Então, a discussão que a gente tenta fazer é por que essa jornada vai te ajudar, né? Vai te impactar, né? E aí tem uma diferença até nos métodos, né? Nos métodos não, na verdade nos protótipos. A gente não sabe qual é o método final, se é que vai ter um específico. Estamos criando. Estamos criando, mas um é um pouco de definir qual que é o teu objetivo, por que você está fazendo isso, né?
quando você vai ter a sua entrega, a sua evidência final, qual que ela vai mudar como tua vida? E tem outra maneira de, assim, qual a pergunta que você quer fazer, né? O Alex daqui a pouco fala um pouquinho disso, né? Então, por exemplo, a Cristina conversou aqui, não precisa colocar todo mundo, aprender um novo idioma. Aprender um novo idioma pode ser um fim ou um meio para alguma coisa, porque eu quero ver filmes, porque eu quero viajar para fora, porque eu quero trabalhar. Então, se quer viajar para fora, provavelmente junto com idiomas tem outras coisas para você aprender. Como é que vai ser o financiamento disso? Se você pode trabalhar ou não? Onde morar? A escolha de país. Então, a gente amplia um pouco esse processo. Antes de eu ir para o CEP, Alex, quer falar um pouquinho das perguntas? Uhum. Acho que só complementando antes de entrar nisso, eu e o Conrado, a gente tem uma conversa que acho que sempre está em aberto sobre essa questão dos objetivos de aprendizagem ou necessidades, porque eu vejo que tem duas grandes possibilidades aí, que são essa que o Conrado falou, né? Você tem um o quê, um tema, um objeto de interesse no aprendizado, e aí você vai para o porquê, e esse porquê é uma outra coisa, né? Tá mais, tem uma necessidade por trás. Além disso, acho que a gente pode pensar na atividade de aprendizagem como uma atividade autotélica, né? Também é possível. Autotélico é um conceito que é aquilo que se justifica em si mesmo. E aí é quando aquele tema, aquela pergunta, aquele campo de interesse, ele te chama tanta atenção que você busca aquilo de maneira muito prazerosa, você sente muito prazer em mergulhar mais naquela pergunta, naquele tema. Então, acho que tem esses dois caminhos, e acho que os dois caminhos são válidos, né? E aí, essas perguntas de aprendizagem, tem um projeto na Inglaterra que a gente se espelha muito, que chama Enroll Yourself, acho que quem me segue na rede já viu que eu posto direto coisas com eles, e eles têm esse conceito de learning question, né, que é uma pergunta de aprendizagem, e é uma outra forma também de pensar esse início do learning sprint, né? No protótipo que eu estou conduzindo, a gente começou propondo isso. Primeiro a gente tem uma etapa de exploração, que a gente chama, que é assim, ninguém precisa chegar no Learning Sprint já com, nossa, eu sei que eu quero aprender yoga, eu sei que eu quero aprender liderança. Não. A gente tem um tempo, um T0, né, um momento preliminar, que é essa fase de exploração, que a gente conduz um tempinho, ajuda as pessoas a... Então, se você não tem certeza do que você quer se dedicar em termos de aprendizado nesses 2, 3 meses, vamos dar um passo atrás e respira e explora, experimenta algumas coisas. Então, se você acha que é yoga, dá um Google sobre yoga, vai no Wikipedia, conversa com uma pessoa, Faz uma sabe? Vai aula. fazendo faz uma aula teste, faz uns pequenos experimentos para você se sentir, né, conseguir sentir como que é para você isso e eventualmente vai ser aquilo, eventualmente vai ser uma outra coisa, mas ainda de maneira meio descompromissada, né, nessa fase de exploração. Num segundo momento, nessa etapa de design, né, de projetar o que vai ser esse projeto, aí pode ser o tema com a necessidade ou pode ser uma learning question. E aí tem as perguntas mais incríveis, assim, né? Pode ser uma pergunta relacionada a uma habilidade que você quer desenvolver em você, pode ser uma pergunta relacionada a um tema que você quer aprofundar, tem diferentes perfis de pergunta, mas é uma forma de ajudar a pessoa a estruturar a investigação dela, o processo dela, e sempre que a pessoa às vezes está em dúvida, né, no meio do caminho, pode ser interessante voltar nessa pergunta como um ponto focal, né? E eventualmente a pergunta pode até mudar no meio do processo, mas ela é uma referência para a pessoa. Então, basicamente, nessa fase, você está definindo um pouquinho qual que é o caminho do projeto. Então, ou um pouco mais estruturado, ou um pouco mais aberto, não importa. Você definiu um olhar que você vai aprender. O segundo passo dos 4 que acontece é a gente discutir quais são as fontes de aprendizado. Para a gente, são 4 fontes. Normalmente, aprender está muito vinculado a conteúdo. Adquirir conteúdo não é aprender, adquirir conteúdo é adquirir conteúdo, adquirir conhecimento, aprender é colocar para fora. Então a gente acha que além de conteúdo, conteúdo é uma fonte importante, mas não é a única, a gente tem mais 3. Experimentação. E a experimentação ou experiência pode ter a ver tanto com você fazer aula de yoga, quanto como você observar uma aula de yoga,
quanto, deixa eu pegar um outro tema vamos dizer que você quer aprender um pouco de transformação digital. O que você quer? Não, na verdade eu quero estar preparado para trabalhar daqui a 10 anos. Bacana. Então, sei lá, vai no Cubo aqui em São Paulo e tal, e fica lá vendo, vai conversar com startup, vai fazer coisas, visita um makerspace. Então, isso é uma segunda fonte possível. A terceira é pessoas, a gente chama de CEP mais R, isso que eu estou falando. E basicamente é pessoas. Se você achar gente legal e marcar o almoço e pedir uma hora, é impressionante o conhecimento que existe. E a quarta coisa é rede, porque é super fundamental ter uma rede que não só pode te apoiar, mas que vai te indicar novos conteúdos, novas experiências, novas pessoas, né? Então a gente discute um pouco com o grupo num encontro, né? Normalmente no segundo encontro, no terceiro, mas no segundo encontro, no método que eu tô, no protótipo que eu estou fazendo, os dois encontros são mais longos, né, Alex? São possivelmente presenciais. Não precisam ser, mas como a gente está criando uma comunidade, é legal que tenha dois encontros presenciais. E aí é interessante porque o grupo também começa, putz, você quer aprender negociação, sei lá, para um tema básico? Ou sua pergunta é como me tornar uma pessoa que escreve melhor? Eu conheço alguém que pode fazer isso. Então o grupo vai ajudando e você também vai ajudando a se estruturar. Quer fazer um comentário sobre o CEP mais R, sobre esse momento, Alex? Uma coisa só que eu lembrei, acho que eu nunca nem tinha feito esse insight nem compartilhado com você, mas além dessas coisas todas, né, e focando até na experiência, na experimentação, tem um amigo meu, Conrado, o Varley, que eu tô doido para você conhecer, não sei se ele está aqui, que acho que eu já falei um pouquinho, que é um cara que está fazendo um projeto, um programa de aprendizado autodirigido dentro de uma escola, Varley escola Xavier mesmo. Nogueira? Varley Está Xavier. presente. Está presente. E aí, Varley, tá ouvindo aí, né? Tô contando um pouquinho da sua história aqui, da Jornada CAPS. E uma coisa que me marca muito no programa que o Varley conduz lá é o fato de que uma das coisas, né, de várias, eu acho fantástico, é que, pelo que ele me conta, quando as pessoas, né, os adolescentes entram no processo e tem esse processo todo, né, de definir um tema e criar um projeto de aprendizado, alguns adolescentes eles não sabem bem o que fazer, eles não têm na ponta da língua, como eu falei, né? E aí uma estratégia que o Varley utiliza é, pô, então você pode ajudar outros projetos. Então, tipo, se acopla a um projeto de outra pessoa e vai ajudar, vai fazer uma arte de design, vai fazer uma mídia social, vai ajudar do jeito que você puder. E eu imagino, né, Varley, me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino que nesse ajudar outra pessoa, ajudar outra iniciativa, a gente descobre um monte de coisa sobre a gente mesmo e, eventualmente, a gente descobre temas que podem, sim, nos interessar até para valer uma jornada como essa, né? Então, acho que é uma outra forma também de Participar. encontrar alguma coisa que faça sentido. Deixa eu responder pequenas perguntas, né? Alex, dá um exemplo de uma pergunta de aprendizagem. A Grace pergunta. Ah, tem vários. Eu tô até com... Tá com a Eu tenho cola. até com... Tem várias colas. Colar é bom, gente. Colar é a colaboração em ação. Eu tenho umas perguntas assim, por exemplo, se você tem uma questão com timidez, você acha que isso é um problema, como destravar minha timidez para melhorar no trabalho? Pode ser uma pergunta. Como o amor e as relações afetivas vão ser daqui a 20 anos? Como falar melhor em público? O que eu preciso para criar o trabalho que eu amo, o trabalho que tem sentido para mim? Como que eu posso melhorar minha habilidade de escutar? Essas que eu falei tem mais a ver com habilidade, né? Mas você pode pensar outras que tem mais a ver com conhecimento também. Então, o céu é o limite, assim. E no caso do protótipo que eu conduzo, eu fiz nos primeiros encontros, teve um encontro específico que foi dedicado a como fazer boas perguntas de aprendizagem. E aí eu trouxe alguns conteúdos, a gente conversou um pouco, e aí depois as pessoas fizeram as perguntas de cada um. O Varley falou que muitas vezes as pessoas descobrem que o tesão da aprendizagem deles é exatamente colaborar, participar de outro projeto, que é muito legal. Na linha coletiva também, a André perguntou se o grupo ajuda na escolha.
o grupo ajuda, mas é uma escolha super pessoal, né? E até faz parte do processo, se você tornar um aprendizado dirigido, você conseguir escolher o que é que vale a pena, né? Então, obviamente, tem assim, a comunidade é muito importante e está aprendendo isso cada vez mais. Então, ajuda, mas até o primeiro princípio da andragogia é a necessidade do saber, né? Teve É, rapidamente, Conrado, teve um caso muito disso no meu protótipo, que uma pessoa sugeriu não, comentou de um conceito no grupo, que não era o tema dela, mas ela comentou da existência de um conceito e a outra pessoa se apaixonou por esse conceito e fez disso o principal objeto de pesquisa dela. Então, acontece. é, Bruna, a diferença de pessoas e rede é que pessoa é uma pessoa, rede são várias pessoas. Mentira. Pessoa é um contato direto com uma pessoa que pode ser um mentor, pode ser um amigo, pode ser um especialista, pode ser alguém que você acha na rede social, mas que você vai aprender diretamente com ele, é o peer learning, né? A rede é alguém que você vai fazer parte e que você vai viver eventos eventualmente, ou vai seguir grupos que postam coisas. Então a rede ela tem não só um papel de suporte, mas quando de fornecer novas fontes de aprendizagem, conteúdo, experiência e pessoas. Caminhando mais um pouquinho, a Cristina pergunta da semelhança das comunidades de aprendizagem do Pacheco. Putz, eu ficaria um tempão falando. É, ela, é, ela é semelhante com a diferença, talvez, do ambiente e do foco mais em adulto, mas no fundo é muito semelhante. Todas as iniciativas de comunidade são muito semelhantes, né? A Aline perguntando se pode ser voluntário. A gente vai abrir depois uns call to actions, umas chamadas para todo mundo. A terceira etapa são os sprints propriamente dito. Então, assim, tem uma intenção de que você aproveite esses processos de aprendizagem e esse acho que é o output de tanto do método do protótipo A quanto do protótipo B, que o aprendizado consciente começa a fazer parte da sua vida. Da mesma maneira que você pensa, putz, preciso ir na academia, preciso correr essa semana, nossa, preciso ir no médico, nossa, o que eu aprendi essa semana? Como é que eu investi tempo de maneira deliberada, de maneira intencional para aprender? Muitas vezes você sempre fala, a pessoa faz uma lista gigante de CEPs, aí fala assim, bom, o que você quer fazer agora? Nossa, quero ler um livro, quero falar com 17 pessoas. E aí, uma coisa é assim, vamos tentar pensar na sua vida se isso cabe? Quem é mais de agenda, quer tentar colocar na agenda? Quem é mais de to-do, quer fazer um to-do? Mas tentar, de maneira intencional, estruturar essas fontes dentro da vida. E daí os encontros dos sprints podem ser semanais ou quinzenais. A gente está vendo, e talvez até o grupo possa definir isso, isso um caminho que a gente tem pensado. Mas é um encontro de 45 minutos a uma hora, onde você batalha e diz, gente, eu caminhei nisso, eu aprendi isso sobre o tema e aprendi isso sobre mim e sobre minha capacidade de aprender, e estou pensando em fazer isso no próximo sprint. Então, basicamente, a gente dá um ritmo e propicia a troca. Alex, Uhum. quer falar um pouquinho mais? Uhum. Eu acho que tem duas grandes frentes assim que a gente ataca nesses encontros do próprio sprint, né, que são mais rápidos ao longo do processo. Tem acho que o Conrado disse, mas só para clarear. Uma frente é a frente de conteúdo, né? O que você está descobrindo, o que está chamando sua atenção no seu tema, né, na sua pergunta, conteúdo mesmo, quais os aprendizados que estão surgindo, né? Essa é uma grande frente. E a outra grande frente é uma frente meta, né? Ela é em relação ao seu processo de aprendizagem. Então, sim, quais descobertas você está fazendo, mas em relação ao processo e não tanto ao conteúdo. E aí, quando a gente vai conversar sobre o processo, tem muitas possibilidades de as pessoas se ajudarem, né? Pô, alguém compartilha, nossa, eu funciono muito bem se eu dedicar 15 minutos diariamente para o meu projeto de aprendizagem. Aí outra pessoa, pô, então acho que eu vou implementar isso também, né? As pessoas se dão ideias nesse sentido. Isso é bem legal. Eu e o Alex, a gente tem uma postura aqui que é complementar, que eu sou mais chato, assim. Eu acho que eu sou mais chato que assim, cara, garante 3 horas por semana, 4 horas por semana, e pô, prioriza aí. O Alex é um pouco
menos chata, chato em outras coisas, se vocês quiserem depois eu listo aqui. Mas ele deixa um pouco mais, né, a pessoa descobrir esse processo. A gente está aprendendo. A gente viu outro dia um caso do Citibank, que durante 30 dias a pessoa era convidada a fazer 10 minutos de aprendizado todo dia. E tinha uma gamificação por trás. Putz, é interessante. No fundo, tem caminhos rolando. Já respondendo a Cristina e a Simone, Cristina fez duas perguntas, se eu dei uma travada aqui. A primeira pergunta da Cristina é assim, como é que aplica isso em empresa? A gente tem feito isso com um grupo de uma empresa, a gente fez alguns testes, né? Então, a primeira coisa, quando é empresa, a gente vincula um pouco mais ao desempenho profissional, um convite. Primeiro, a pessoa tem que estar lá por vontade própria, não dá para forçar alguém para participar. E as empresas têm, falando da Cristina, essa possibilidade de aceitar a autodireção, sim, elas querem influenciar a autodireção. Numa boa, quando a gente fala de 70-20-10, que é o grande máximo aí, a gente está falando de 70-20 no ambiente informal, de maneira autodirigida. Então a gente só está dando uma forma para isso, com o objetivo vou chutar, 20% do objetivo do Learning Sprint é fazer a pessoa resolver o próprio processo de aprendizagem. 80% é ela se perceber como aprendiz autodirigida e receber algumas ferramentas para que isso aconteça, né? Então, eu estava hoje numa formação de 6Ds nossa, e a gente faz uma pergunta: que percentual dos alunos, dos participantes, fazem um programa, saem do programa, aplicam e melhoram a performance individual e da área? 16% foi a resposta. Então a gente sabe que treinamento não funciona. Então as empresas estão super abertas. E aí, já vou a Cristina responder a segunda, né? Ela fala assim, putz, Learning Sprint não tem um padrão, realmente não tem um padrão, a gente está inventando esse negócio, é um método meio do Alex. Em breve deve ter um livro, o Alex precisa de um mesinho para descanso entre um livro e outro, mas eu quero começar a escrever logo. Então, eu não consigo comparar, uma coisa realmente a gente fez porque a gente achava que era super necessária. Indo para a última etapa, gente, é a etapa de entrega. Eventualmente, se um formato possível, você tem 2 encontros presenciais, um pouco mais longos, aí você tem 4, 6, 8 sprints, semanais ou quinzenais, por Zoom, uma ferramenta ou a Peer-in, alguma ferramenta fácil das pessoas entrarem, e daí o último encontro, idealmente presencial, né, Alex? Onde as pessoas trocam, eventualmente a gente pode até trazer convidados nesse último encontro, mas onde elas externalizam, né? Ou o ganho de performance, se já aconteceu, ou a mudança de comportamento, ou os aprendizados, ou uma coisa material mesmo, do tipo, ó, eu queria apresentar um chale, porque eu aprendi a fazer crochê, ou eu queria fazer uma palestra de 5 minutos sobre história da arte, ou eu queria qualquer coisa. Ela vai definir uma evidência que ela aprendeu e ela faz esse momento. E que a gente acha muito importante, né, Alex? Sim. Eu até também, quem me segue viu que eu postei recentemente um texto com 10 motivos pelos quais compartilhar o que você aprende é muito importante. Então, quem me conhece sabe que eu sou muito freak do compartilhamento, assim, eu acho que a gente está nessa era do compartilhar e é super importante por mais de uma razão óbvia, né, razão óbvia é você explicitar seu conhecimento, outras pessoas eventualmente podem beber disso que você criou e podem se beneficiar. Mas tem muitas outras coisas aí, né? Por exemplo, quando você entrega alguma coisa, você precisa comunicar para o outro. E quando você precisa comunicar para o outro, você organiza melhor o seu próprio pensamento, né? Então, te ajuda a organizar as suas ideias, né? Você supera, ou pelo menos lida com esse medo de se expor, né? Tem muita gente que tem o medo da exposição, tem o medo de falar em público, tem o medo de se colocar mais, né, explicitamente nas situações, e essa é uma oportunidade de lidar melhor com isso, né? Tem vários itens assim que a gente poderia falar, não vou entrar em todos, mas compartilhar é uma fase fundamental do processo, até para você conseguir obter feedback, né? Pode ser feedback do próprio grupo ali, né, que você já criou um espaço de confiança, então as outras pessoas podem te ajudar, te mostrando, assim, com muita apreciação mesmo, com muito carinho, poxa, adorei, e agora? Acho que agora você pode ir para o caminho tal, acho que agora tem uma porta aberta para você fazer tal coisa, o que você gostaria de fazer agora? Porque também o sprint, ele é curto
porque ele tem essa característica da agilidade, mas a ideia é que a pessoa comece a fazer outros sprints depois. Né? No protótipo que eu conduzo, está todo mundo muito doido para fazer mais depois. Né? Qual que vai ser a próxima investigação? Eu acho que até, Alex, eu e você, né, tô pensando, a gente, a gente é aprendiz autodirigido, por isso que a gente está nisso, né? Assim, faz muito parte do nosso processo. Putz, você está pensando aqui, eu tenho 4 sprints abertos agora. Eu acho que a gente Uhum. faz de maneira menos estruturada porque a gente está habituado, mas eu tenho caminhos muito específicos de marketing digital é um caminho, o próprio escrever sobre Learning Sprint é um caminho, curiosidade é um caminho, paternidade vai ser sempre um caminho. Então, de alguma maneira, a consciência nesse processo é muito importante, né? E tem uma parte também meio ferramental, do tipo, algumas coisas são de pesquisa, que funcionam para alguns, outros para outros, mas, por exemplo, fazer resumo à mão normalmente gera mais retenção. Então, experimenta fazer à mão. A gente tem um caderninho que a gente quer distribuir que chama Common Place, que tem um espaço para você anotar teu CEP ali, mas tem espaço para você na mão, porque tem pesquisa que precisa séria que fala isso, é bom fazer. Ah, prefiro fazer mind map. Faz mind map, sim, não tem regra, mas tem algumas coisinhas. Acho que só É isso, gente. A gente nessa está linha, construindo. A gente começou a... Fala, desculpa. desculpa, Conrado, só nessa linha, todas essas possibilidades que o Conrado listou agora, né, mind map, common placebook, resumo, é, eu acho que elas partem de um princípio parecido, que é quanto mais ativo for o seu aprendizado, melhor. Né? Quanto menos passivo for, melhor. Então, assim, ler um livro é diferente de ler um livro e sublinhar. Ler um livro e sublinhar é melhor. Mas ler um livro e sublinhar e fazer um resumo é melhor. Ler um livro, sublinhar, fazer resumo e postar o resumo num post de um blog é melhor. Fazer tudo isso, postar no blog o seu resumo com reflexões e pedir feedback para 3 pessoas é melhor ainda. Então, Fazer percebem esse tudo isso processo, e né? fazer tudo isso, aplicar no dia, numa vida real, o que você aprendeu disso, e postar. Então, assim, é um processo É, contínuo, né? é. Gente, umas perguntas finais. Antes das perguntas finais, eu já vou fazer o nosso merchan. Que é o Conrado, seguinte, só antes, desculpa de te interromper, mas acho que só antes valeria a gente explicitar um pouquinho as diferenças dos seus protótipos. Eu não sei se a gente tem tempo para isso. O que que você acha? cara, acho que super rápido. Honestamente, eu vou falar, você me completa. A gente está com 5 minutinhos para manter o prazo. Eu acho Tá que, bom. basicamente, tem uma diferença de uma busca por um aprendizado mais de performance profissional para um aprendizado mais autotécnico, quando o Alex falou. Então, tem uma diferença em relação ao prazo do sprint, 2 semanas ou uma semana. Tem uma diferença em relação à existência ou não de uma etapa de explicitação do conhecimento, de troca da etapa final do grupo. Você lembra de mais alguma coisa? Eu acho que é basicamente isso. É, acho que tem uma diferença que é o que você está fazendo com um público, né, dentro de Corporativo. uma empresa, de algum modo, e eu estou fazendo uma coisa mais voltada para, né, para pessoa física. Tem uma badge, né, no caso do meu protótipo, então uma badge, né, para quem não conhece o termo, é um Parece micro uma bad certificado, trip. uma badge trip, não é uma good trip nesse caso, é um micro certificado que alguém ou uma instituição pode expedir que comprova que você, né, teve algum ganho de aprendizado, conhecimento numa área específica. Então a badge que eu estou expedindo nesse caso é uma badge que chama Lifelong Learner, né, que comprova que a pessoa passou por esse caminho com alguns critérios. Então é isso, o que eu estou fazendo é online, não sei se o Conrado falou, eu uso aquela função do Zoom, que é o Breakout Rooms, né, que é legal para as pessoas conversarem em microgrupos, é bem útil, especialmente considerando que o tempo da reunião dos sprints é curto, né, então a gente consegue otimizar o tempo, mas é basicamente isso. A linha mestra, né, Alex, a gente está testando coisas diferentes, talvez tenham modelos que convivam, mas é muito parecido, e a gente vai, Sim. a gente vai aplicar alguns conjuntos agora, já com os aprendizados, já com a versão, com a fusão, né?
Gente, antes das perguntas que a gente vai fazer um ping-pong, Alex, tá aparecendo aí a tela ou não? Tá sim, tá sim. Então, eu e o Alex, na verdade, e honestamente foi muito do objetivo de fazer agora, além de começar, além de walk the talk, né, Alex, fazer o que a gente recomenda e compartilhar, né? A gente está concorrendo lá no SXSW. Para quem não sabe, o SXSW é um festival aqui, de inovação. Tem uma etapa dele que é só de educação, onde putz, pessoas do mundo inteiro vão lá para dizer coisas novas, dizer o que é que está acontecendo no mundo. E a gente aplicou para ir para lá. Então a gente queria pedir para vocês votarem na gente lá, para a gente poder, a gente acredita que vai ser em março do ano que vem, a gente acha que vai ter bastante coisa, bastante história para fazer. Eu botei no bate-papo, eu não sei se dá para vocês verem, eu vou responder alguém, André, eu vou te responder especificamente para todos, para ter também aqui, acho que todo mundo tem agora, mas basicamente a gente tem esse pedido de vocês fazerem, de vocês compartilharem, a gente vai postar daqui a pouco nas nossas redes, fazer um post específico de pedido de votação, mas a escolha é feita muito pelo número de pessoas, né? Não é o único critério, mas é um dos critérios. Tá tudo em inglês, mas é super óbvio. Tem uma chaticezinha que você tem uma. Em 2 minutinhos você faz isso, mas você tem que colocar lá nome e e-mail, uma coisa assim. Instituição super séria, não é uma organizador de curso, é uma entidade que realmente tem um propósito bárbaro. Então, queria fazer esse pedido para vocês. Eu vou deixar aqui enquanto eu vou respondendo as perguntas. Alex, vamos fazer um bate-bola? Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui. O Learning Sprint ajuda a aprendizagem cultura de aprendizagem nas empresas? Sim, 1 bilhão, tem nem o que falar. Muito, 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 muito. É uma forma prática, concreta, mão na massa, de tangibilizar os valores de uma cultura de aprendizagem forte. A Aline falou que esse processo é um jeito das pessoas não saírem do trilho é, da trajetória de aprendizagem. Eu acho que é mais do que isso, é descobrir a sua trajetória. Ela até pode sair se ela quiser. Então, disciplina é um aspecto que a gente espera desenvolver, mas entender o que, por que e como aprender para a gente é mais importante ainda, né? Ter consciência e autonomia sobre o próprio processo. Eventualmente você vai desviar da rota para você encontrar outra rota que é melhor ainda, faz parte. Como é que a gente ganha o ganho de performance? Ele é absolutamente pessoal. Você diz que performance você quer. Então, se você acha que é o workshop de negociação que você vai fazer, eu quero aumentar a minha venda, é isso. Se você acha que quero me sentir mais satisfeito depois de sair da mesa de reunião, é isso. Cada um depende, né? Uhum. Como é que o Learning Sprint pode ganhar escala? Cara, tem um bode de escala em EduTech gigantesco, tá? Eu acho que tem que fazer, mas tem 3 milhões de pessoas. Então, assim, a gente não tem nenhuma opção de fazer um escalar e ir para Boston. Tomara que aconteça, porque aconteça. A gente não sabe nem se vai ser um modelo aberto ou não. Mas, dito isso, a gente vai estar desenvolvendo uma plataforma que apoia a troca de conhecimento, que apoia a curadoria dessa maneira. E tem um jeito interessante de escalar, que são pessoas, né? O Uber escalou com pessoas. Você tem softwares que reúnem essas pessoas. Então, o formato possível é a gente formar facilitadores de aprendizado. Tem que ser alguém que conhece muito de aprendizagem, que tem essa doação, e que não é uma pessoa conteudista. Então, formar muita gente pode ser um caminho. O modelo de hoje é a gente vende o sprint com facilitadores nossos, eu, Alex e outras pessoas. Alguma coisa? Não. Não, acho que a gente estava falando sobre isso aí, Conrado, logo antes de começar aqui, mas eu acho que, da minha parte, eu tenho um sonho, assim, de que a gente consiga formar muita gente para ser facilitador de Learning Sprint. Acho que isso tem um potencial gigantesco. Eu quero muito pegar aqueles mapinhas do Google Maps, sabe, e lotar de tarraxinhas, assim, porque estão acontecendo vários grupos no Brasil, e acho que a gente pode ter um papel nisso de iniciar esse processo. Ainda não sei como, nem quando, mas é uma coisa que eu gostaria muito de ver acontecendo. Como é que aplica isso dentro da empresa? Acho que a gente falou. No fundo, assim, a pergunta da Mariana até foi: é um método para grupos pequenos, mas ele tem muito pouco tempo. Se eu for pensar, vai demorar para dar pessoas, tirando o aspecto de aprender, que é o melhor parte, mas e com a gente, eles vão ficar 15 horas, é como se, ao longo de 12 meses, sendo que dessas 15 horas, metade disso é a distância.
Então, se você tem 2.000 pessoas, a gente faz 200 grupos e forma gente interna, provavelmente. Então, assim, o Sim. aprendizado, ele é sempre autodirigido, gente, isso não existe. Então, fazer um monte de workshop, enfim, tem uma coisa do custo também, né? Você não tem custo de sala, enfim, é uma outra lógica, mas dá para fazer na empresa toda, provavelmente numa coisa grande assim, a gente forma a gente e acompanha, né? E tem a razão pela qual também é pequeno grupo, né? Não é à toa. É porque a gente precisa de construção de confiança e intimidade para fazer isso, né? O processo de aprendizagem, ele aflora, quando ele é autodirigido, especialmente assim, ele aflora muitas questões das pessoas, né? Questões profundas às vezes, né? Medos, dificuldades, questões, né? Que a pessoa passa pela vida. Então, a gente precisa desse espaço de confiança e o facilitador tem um papel nisso, mas o grupo, 6 a 12 pessoas, é um número muito cirúrgico, porque mais do que isso, a gente não consegue, o grupo não consegue dar um apoio nesse tempo pequeno, 2, 3 meses, mais personalizado para cada um. Então, tem uma razão muito clara também para ser pequeno. Gente, para terminar, as últimas perguntas têm muito a ver, putz, como é que vocês vão formar? Em relação custos para ser facilitadora, a gente não está nesse momento ainda formando facilitadores, é algo que deve acontecer eventualmente em breve. Alguém perguntou do modelo de negócio, né? Os participantes pagam por sprint. Na verdade, a lógica é que ou o participante, se for um curso aberto, ou a empresa, se for um curso fechado, paga pelo sprint, paga pelo processo, por todos os encontros. A gente não tem nem o que falar, e comprem agora, porque não é, não é esse o nosso objetivo. Então, putz, para quem quer participar como ao aprendiz, para quem quer aprender a ser facilitador, alguma coisa assim, a gente vai mandar para vocês um e-mail, vocês vão receber um e-mail automático com a gravação desse webinar, e se a gente vai mandar para vocês um e-mail, vou te pedir até o comecinho da segunda-feira, só com um link para um formulário que você pode se inscrever e você pode colocar seus dados, e assim que a gente for caminhando com isso, a gente assim, já tem duas turmas na sequência, duas empresas, na verdade, na sequência com muito interesse. Então, a partir do momento que a gente fizer isso, vocês podem falar com a gente, né? Então, a Cíntia perguntando, os call to action é esse. Um, votar. Dois, quem tiver interesse, se inscrever, tá? E tá conectado em mim, no Alex, em rede social. A TIA vai ter rede social daqui a um mês, provavelmente. A gente está estruturando o site primeiro. Enfim, a gente está contando para vocês um processo que está inacabado, mas que já está maduro o suficiente, né, para contar. Alex, quer dar um Uhum. tchau final? Não, acho que é isso, assim, reforçando esse call to action, assim, gente, acompanhe a gente, mandem mensagem, e-mail. Acho que a Teia se coloca e quer se colocar muito como uma comunidade, sabe? Como um ecossistema, esse é nosso pitch. E não é à toa, assim, é porque a gente quer estar cercado de gente como vocês, que tem interesse nisso, que tem paixão por aprendizado. Então, como o Conrado falou, preencha um formulário lá, a gente está formando mailing, a gente está formando as iniciativas dessa comunidade TEI, a gente vai começar a fazer eventos presenciais em breve, mais webinars sobre outros temas. No site a gente vai ter muita produção de conteúdo, então, enquanto a gente for aplicando o Learning Sprint e outros métodos, outros conceitos nossos, a gente vai colocando lá post, a gente quer construir junto, assim. Então, A é gente um está apelo mesmo para a gente fazer junto e vocês estarem com a gente acompanhando. A gente está presente nas 3 redes sociais, né? Instagram, Facebook e LinkedIn. E o Alex está no Medium também, eu tenho o Medium fajuto. Então, de repente, e a gente publica as coisas diferentes. Então, se interessa, tá presente nas 3, acho que seria super legal. Gente, passamos um pouquinho, a gente Isso. começa a ter uma caidinha. Obrigado demais por todo mundo que estava aqui. Sávio e mais alguém que chegou atrasado, não se preocupem, o Paulo César. Vocês vão receber um vocês vão receber um e-mail com o link da gravação do webinar inteiro, tá bom? Uhum. Só um últimozinho recado da votação, gente. Quem puder fazer comentários lá na página também do SXSW, ajuda demais a gente. Os comentários também contam,
Então, inglês. façam, se puder fazer português, inglês, o que for possível, mas ajuda. Vai pro Google Translator, gente. Sério, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, rola muito, eu tenho usado muito isso. Beijos para todos, uma ótima Beijos. noite e a gente manda contatos logo logo. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Beijão pra vocês. Até já.